Rádio Águia Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Meio-dia e 10 minutos. Começa agora o Jornal Águia Web, trazendo as principais informações do Brasil, do Piauí, de Barras e região. Muito boa tarde a você que nos acompanha através das redes sociais e também agora através do aplicativo da Rádio Águia Web, através da fanpage também aqui do portal Barras em Foco. Antes da gente começar, é claro, a gente vai deixar você bem informado com relação à previsão do tempo, tá bom? Então, sem mais delongas, escute aí a previsão do tempo. Previsão do tempo para segunda-feira, 22 de junho de 2026. Região Nordeste. Fortaleza, no Ceará, tem previsão de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Temperatura mínima de 25 e máxima de 30 graus. A umidade do ar é de 95 a 60%. Barra do Choça, na Bahia, comemora aniversário com poucas nuvens no céu. Temperatura mínima é de 14 e a máxima de 25 graus. A umidade do ar varia de 100 a 40%. Você ouviu a previsão do tempo para segunda-feira, 22 de junho de 2026. Você ouviu a previsão do tempo. Previsão do tempo pra você. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. E a previsão do tempo aqui da cidade de Barras, pessoal, hoje a máxima pode chegar até 33 graus, ou seja, calorzinho, né? Daqui pra frente o calor começou a apertar. A mínima de 23, a probabilidade de chuva cerca de 20%, bem abaixo, né, do que a gente gostaria, né? Hoje o dia amanheceu ensolarado e provavelmente até o fim do dia será a mesma coisa, ou seja, dia de calor. Tá bom, gente? Então vamos aqui às nossas notícias, gente. Deixa eu falar para você aqui, começando das notícias nacionais. Pessoal, a gente não poderia deixar de falar a respeito desse caso do Banco Master, né? Então, para você ficar bem informado, o presidente Lula vai conduzir bem a situação de Jacques Wagner, diz o vice-presidente Geraldo Alckmin, sobre as investigações da PF. A gente vai estar também colocando aqui um vídeo importante, né, sobre as árvores, né, sobre arborizamento, tá bom, gente? E a taxa das blusinhas em 2027, ela vai voltar, é isso mesmo, a taxa das blusinhas ela vai estar voltando aí, só que em um novo formato, vai ser um novo imposto, ou pelo menos a reformulação de um novo imposto. A Anvisa ela libera detergentes e desinfetantes da marca IP produzidos a partir de janeiro, né? Casa é furtada no bairro Santinho, gente. Pois é, a gente vai estar mostrando um vídeo aqui de uma dona de casa revoltada com a situação e é claro, né, com razão, né? A casa dela foi furtada, o pessoal entrou pela janela. Bandido é liso, né, gente? Uma viatura da Polícia Ambiental cai em riacho após motorista perder o controle. O acidente aconteceu na PI 212 que liga Barras a Nossa Senhora dos Remédios. A gente vai estar mostrando também um vídeo para você. E a gente vai estar trazendo uma denúncia, gente, que tem preocupado muitas pessoas, não só aqui em Barras, mas no Piauí inteiro, envolvendo a antiga Gespisa e também, é claro, a atual Águas do Piauí.
tá bom? Todas essas informações você acompanha aqui no jornal Águia Web. Agora vamos aqui, pessoal, olha, vamos começar aqui das notícias nacionais. Como eu falei, nós não poderíamos deixar de falar a respeito dessas denúncias, de toda essa condução do Banco Master, né, envolvendo tanto a esquerda quanto a direita. Agora o vice-presidente Geraldo Alckmin, né, deu uma declaração que ele falou que o presidente Lula vai conduzir bem a situação a respeito do Jacques Wagner, né, senador aí da Bahia, a principal liderança do PT no estado da Bahia, né, o mesmo teve uma investigação da Polícia Federal, foi apreendido mais de 250 mil, né, no caso só em dólares, relógios de luxo, enfim. E engraçado que semanas antes o mesmo falou que queria que alguém, né, descobrisse alguma coisa a respeito dele, porque o mesmo, né, não tinha rabo preso. E uma semana depois aconteceu, a PF mostrou o oposto. É coisa séria, gente. É igual o Ciro Nogueira também. O senador Ciro Nogueira falou a mesma coisa e meses depois aconteceu isso. Então o pessoal tá audacioso, né? Mas o Jacques Wagner já entrou na justiça para poder ter os seus bens devolvidos. O pessoal até comenta aqui nas redes sociais, são comentários das próprias redes sociais, na qual o pessoal diz, rapaz, o cara rouba e ainda entra na justiça para pegar os bens de volta. Então, são palavras de quem está nas redes sociais, gente, tá bom? Então, gente, a gente vai estar mostrando aqui uma áudio reportagem para você entender melhor um pouco dessa condução aí do Banco Master, né? Agora à frente o ministro André Mendonça. Então, escute aí conosco. Vamos começar falando do vice-presidente Geraldo Alckmin, que disse que espera uma condução do presidente Lula diante da operação da Polícia Federal, que teve como alvo o líder do governo no Senado, Jacques Wagner. Ele disse confiar nessa condução do presidente da República. Acompanhe com Marco Viana. Olha, o vice-presidente Geraldo Alckmin afirmou que o governo do presidente Lula vai conduzir com cautela e responsabilidade as investigações que envolvem o senador Jacques Wagner e reforçou que a Polícia Federal atua com independência, sem qualquer tipo de interferência política ou pressão do Executivo. A declaração foi dada em meio à repercussão do caso e ao acompanhamento intenso dos bastidores de Brasília, já que Wagner é um dos principais aliados do governo no Senado e figura central na articulação política no Palácio do Planalto. Segundo Alckmin, a orientação é de respeito absoluto às instituições e de garantia de que as investigações sigam de forma técnica, sem interferência e sem qualquer tipo de disputa política em torno do caso. Nos bastidores, a avaliação é de que a situação pode gerar desgaste para o governo, não pelo conteúdo das investigações em si, mas pelo fato de envolver um nome de peso da base aliada em um momento de articulação sensível no Congresso. A estratégia do Planalto é evitar qualquer declaração ou movimento que possa ser interpretado como interferência na Polícia Federal, mantendo o discurso de distanciamento e respeito institucional. Alckmin também destacou que não há espaço para ingerência do Executivo em investigações em curso e que a atuação das instituições precisa ser preservada. A leitura dentro do governo é de que o foco agora é controlar o impacto político e evitar que o caso se transforme em crise mais ampla. Eu resumo. Alckmin defende a independência da Polícia Federal e diz que o governo Lula não vai interferir nas investigações envolvendo o senador Jacques Wagner. Então tá aí, pessoal, tá aí as informações, gente, mas não querendo ser partidário, nem puxar lado nem de um nem de outro, mas a gente sabe que a interferência é assim, tanto que após a operação, o ministro André Mendonça, ele não falou para ninguém, nem para os principais da Polícia Federal, não falou. A operação foi meio que de surpresa, porque na última o pessoal já estava sabendo de uma operação da Polícia Federal. E o que o governo fez após essa operação de surpresa?
o governo chamou os delegados que haviam sido afastados, os antigos delegados, chamou de volta para o cargo, isso podendo comprometer as investigações do ministro André Mendonça. Então, há interesse sim, entendeu? Há interesse sim, tanto que o ministro André Mendonça, o mesmo, já recusou delações seletivas, ou seja, falar somente de um lado. Ele quer uma delação do Vocaro, mas uma delação completa, não somente para beneficiar um lado político. Ele quer todos os envolvidos, sejam de esquerda, de direita, de centro. Ele quer conduzir dessa forma. Inclusive, o mesmo falou em tribuna que já rejeitou essas delações seletivas. O mesmo quer tudo. Então, tá aí, o ministro André Mendonça está fazendo um bom trabalho, independente de quem esteja por trás de todo esse esquema de crime, tem que pagar, entendeu? Afinal, foram milhões de dinheiros públicos, né, que foram tirados de pessoas que estavam aqui, entendeu? Aposentado, pensionista, sem falar no financeiro do dinheiro público, né? Que esse é público, então é nosso. Pessoal, nós vamos colocar um vídeo aqui de um botânico, né? Paisagista Ricardo Cadim, que ele fez um alerta sobre o uso crescente de árvores Min, espécie, né, originária da Índia, que tem sido amplamente utilizadas no Nordeste, inclusive em projetos de arborização urbana. A gente vai colocar esse vídeo dele aqui, porque vira e mexe a gente tem que colocar um vídeo, porque esse negócio de política pesa muito, né? A gente tem que colocar algo assim para você também ficar por dentro, né? De algo que de repente está aí no seu quintal e você não sabe. Tá bom? Então assista o vídeo aí conosco. Olá, Ricardo Cardim, botânico e paisagista. Quero hoje trazer um alerta muito importante, principalmente para quem mora no Nordeste do Brasil. Nos últimos anos virou moda o plantio dessa árvore originária da Índia, o Nim. O Nim é uma espécie que foi trazida para o Brasil principalmente para ajudar na pecuária, por ela ter propriedades inseticidas. Só que essa planta, gente, é um enorme problema ambiental e urbano, principalmente como ela virou moda hoje em dia, sendo usada inclusive por prefeituras para arborização urbana. O Nim, gente, é uma árvore que tem um sistema radicular muito forte, muito agressivo, que levanta a calçada, quebra encanamento. Mas isso é só um dos seus problemas. Ela também é uma árvore tóxica para os animais. Ela é tóxica para as abelhas, por exemplo, para os polinizadores que vão formar os frutos da floresta, para a fauna em geral e também para os cães e gatos. Além disso, o Nim é uma planta exótica invasora, uma planta que ocupa os ecossistemas nativos que nem um tapete, eu já vi isso, causando degradação grave na biodiversidade. Nunca plante o Nim das cidades. Vamos plantar árvores nativas que façam sombra na cidade e produzam alimento para a fauna. Pessoal, então tá aí. É porque aqui a gente conhece como ninho, né? Pé de ninho, né? Mas é o Nim. Realmente, essa planta, embora ela seja uma planta que cresça rápido, que faça sombra, mas é uma planta aí que ela também tem causado transtornos com relação à construção. Se você plantar um pé de ninho aí na sua calçada, a sua calçada daqui a alguns anos está totalmente quebrada, porque ela destrói mesmo calçada, parede, entendeu? E agora com esse problema é mais um motivo, né? Porque tem muitas prefeituras, né, que acabam incluindo esse tipo de planta em projetos de arborização, entendeu? Então nesse caso aí é bom evitar, mas faz uma sombra boa e rápido, né? Por isso que o pessoal quer, é ligeiro. Pois é.
Eita, pessoal. Agora vamos falar aqui, gente, de um problema que chamou a atenção do Brasil inteiro, que foi a respeito dos desinfetantes e dos detergentes da marca IP, né? Que até a primeira dama fez um alerta, falou, né, que muitas pessoas estavam consumindo detergente, enfim, viralizou, virou meme, mas foi um alerta que trouxe bastante preocupação para a população, né? E agora a Anvisa ela libera os detergentes e os desinfetantes da marca IP da produção de janeiro para cá, entendeu? Porque essas não têm risco de contaminação. A gente vai saber melhor aí com a reportagem que a gente está preparando, mas é bom, gente, é bom você sempre olhar o lote, né? O lote, a fabricação desses produtos, né? Principalmente nesses supermercados. Aqui em Barras, não todos, mas um ou outro você encontra aí com a validade próxima a se vencer ou então vencida. Eu digo por experiência própria, entendeu, gente? Então é importante você sempre olhar o lote e a fabricação para que você venha evitar futuros problemas, tá bom? Então assista aí conosco. Uma liberação parcial. Depois de novas análises e novos estudos, documentos apresentados pela empresa IP, a Anvisa anunciou hoje que produtos produzidos a partir do dia 1º de janeiro podem voltar a ser vendidos. Esses produtos podem ser usados pelos consumidores, com exceção de produtos terminados com lote número 1. Isso vale para lava-roupas produzidos em março deste ano e também continua valendo aquela proibição dos detergentes e desinfetantes produzidos no ano passado, lotes terminados em 1. Ou seja, para quem está em casa agora, está nos ouvindo, nos assistindo e está em dúvida, pode voltar a comprar produtos IP? Detergentes e desinfetantes produzidos a partir de janeiro estão liberados. Detergentes e desinfetantes produzidos no ano passado, que terminam com lote número 1, seguem proibidos. Lava-roupas produzidos esse ano, que terminam também lote 1, não estão liberados. Claro que a gente vai continuar acompanhando e trazendo os detalhes. No site da Band também, as pessoas podem conferir essa lista de produtos para terem mais informações. A empresa acredita que nos próximos meses essa liberação vá sendo ampliada. Novos estudos estão sendo feitos e também vistorias da Anvisa. A gente fica de olho porque foi um assunto que, claro, deixou todo mundo muito preocupado. Volto com vocês. Pessoal, tá aí. Então é realmente um assunto que gerou preocupação, né? A população, principalmente o pessoal que faz uso dessa marca, né? Então tá aí as informações a respeito desse lote, né? De janeiro para cá tá liberado. Então é bom sempre remediar, né? Pessoal, vamos falar aqui, entrar aqui no quadro policial. Olha, teve uma casa lá no bairro Santinho que ela foi furtada, né? Enquanto os moradores não estavam em casa, um ladrão ou dois, ninguém sabe a quantidade, acabou entrando na casa e acabou saqueando, né? Acabou saqueando a casa. Agora é interessante que esse ladrão estava com fome, porque mexeu até na comida da mulher, gente. Só deixou os ovos, né? Só os ovos mesmo, porque eu acho que carne levou tudo. Até biscoito, gente, que é isso. Então a gente hoje é complicado, hein, gente? É complicado você sair de casa e deixar a sua casa só, entendeu? Porque você pode se deparar com uma situação dessa, por incrível que pareça, né? Então essa senhora é revoltada com a situação e, é claro, com razão, porque ninguém, né, tá a fim de trabalhar para que um ladrão venha, roube a sua casa e você não sabe nem quem é, pode nem tomar as devidas providências. Tá numa fome braba, tá bom? A gente vai colocar o vídeo aí para você entender melhor e também ver a revolta dessa mulher, tá bom? Assista aí conosco. Acabei de chegar em casa, moro aqui em Barras, no bairro Santinho,
e descobri que roubaram minha casa, comeram biscoito, levaram tudo que tinha de coisa de comida da geladeira, esvaziaram a minha geladeira, só não levaram os ovos. Roubaram minha despensa, a bagunça que fizeram. Roubaram pela janela do meu banheiro. Bando de filha da puta. Tá aqui, ó. Roubaram minha caixinha de som que ficava na mesa. Tá aqui a bagunça, ó. Graças a Deus não levaram meus documentos, pessoal. Mas bagunçaram tudo. Roubaram meus perfumes, tudo. E é sobre isso, né? Morar em Barras tá virando isso. Pessoal, então tá aí. É revoltante a situação. Como eu falei, tá revoltado e com razão, gente. Porque a pessoa que sai da sua casa para trabalhar, para fazer alguma coisa e volta e se depara com a situação dessa, no mínimo para a pessoa ficar revoltada com toda essa situação. E infelizmente tem se tornado algo corriqueiro aqui na cidade de Barras, né? Seja no Santinho, Vila França, Vila Marupá, São Cristóvão, enfim, hoje em dia tá complicado, gente, tá bom? Então a gente espera, né, com que a justiça, né, as forças policiais venham dar a resposta necessária para esses criminosos. Vira e mexe tem uma onda de furtos que acontecem em alguns bairros, né? Geralmente sempre é a mesma pessoa. Uma pessoa só acaba furtando várias residências. Então a gente espera com que as forças policiais venham dar o troco nesse indivíduo aí, nesses indivíduos, ninguém sabe a quantidade, né? Para que a população, enfim, venha ter um pouco de tranquilidade. Não é isso, gente? Agora, gente, aqui falando ainda de Barras, houve um acidente na API 212 que liga Barras a Nossa Senhora dos Remédios, quando uma viatura da Polícia Ambiental acabou perdendo o controle, né? O motorista acabou perdendo o controle e acabou caindo em um riacho. Se eu não me engano, posso estar até errado, vocês que estão me assistindo, tanto aqui no Facebook quanto no TikTok, que tem a opção de comentar, vocês podem me corrigir. Se eu não me engano, eu acho que é ali perto do Mucambo, né? É a ponte do Mucambo, entendeu? A sorte, né? Graças a Deus, ele não bateu ali na lateral ali da ponte, né? Acabou passando direto, caiu dentro do riacho, né? Porque senão seria um estrago bem maior, até mesmo para ele, né? Para o motorista. Então, é uma situação que acabou chamando a atenção aqui de Barras, também do pessoal de Nossa Senhora dos Remédios, que é divisa. A gente tem um vídeo aí, a gente vai estar colocando aqui para você entender melhor toda essa situação, tá bom? Então, assista aí conosco. Tem na API 212, o carro foi desviado do outro e desceu aqui na ponte do Mucambo. Ele passou antes a ponte aquela carnaúba. Tá aí, gente, tá aí, olha, como eu falei pra vocês, graças a Deus que ele não bateu aí na lateral dessa ponte, gente, né? Foi desviar aí de um veículo, né? E acabou perdendo o controle do carro e acabou descendo ali no riacho. Mas graças a Deus, o mesmo teve apenas danos materiais, né? Ferimentos leves, né? Não aconteceu pior, né? Então a gente espera, né, com que o mesmo venha se recuperar o mais rápido possível. E eu não sei se o carro ainda está lá, né? Mas acredito que já foi tirado. Pois é, foi retirado ontem, a gente já tem informação. O reboque acabou levando ontem, tá bom? Gente, agora eu queria que vocês prestassem atenção e comentassem também a respeito disso. Olha, tem um problema, chegou um problema até nós, uma denúncia, que várias pessoas estão com os nomes negativados, com relações a débitos
né, débitos da antiga Gespisa. É isso mesmo. Pessoas estão dizendo que estão com os nomes negativados por débitos antigos com relação à Gespisa. Para você entender um pouco melhor da situação, a empresa Águas do Piauí acabou tendo a concessão dos serviços de abastecimento de água e esgoto no Piauí. Isso no ano passado, a partir do mês de junho, se eu não me engano. E todas as dívidas de junho para trás, de certa forma, foram perdoadas, né? As pessoas não precisariam mais pagar os talões de junho para trás. Inclusive, isso foi falado em entrevista, né, por pessoas representantes da empresa Águas do Piauí, né? Só que agora as pessoas estão com o nome negativado. Pois é, e as pessoas estão entrando em contato com a empresa Águas do Piauí e a empresa Águas do Piauí não tem o que fazer, porque, segundo a empresa, eles não têm acesso ao sistema antigo da Gespisa. Então, tem muita gente aí com dor de cabeça, tem muita gente aí reclamando, né? Inclusive, pois é, vai recorrer a quem? E agora tem um problema, muita gente está reclamando lá no Reclame Aqui, né? A gente vai até mandar aqui, colocar o link aqui para você, do site aqui para você entender melhor. Mas lá tem várias reclamações, pessoas dizendo que estão com nome negativado, né? Pessoas que estão com débitos anteriores, né? De junho para trás, esses débitos vieram à tona. Tava muito bom para ser verdade, né? E existe uma denúncia também em torno disso, porque várias pessoas afirmam que não receberam nenhum tipo de talão, né? Nenhum tipo de débito 3 meses, né, que antecederam a transferência da concessão para Águas do Piauí, ou seja, as pessoas de maio, de abril, de março não receberam um talão, né, faltando 3 meses para passar a concessão para Águas do Piauí, não receberam talão em casa, né? Então essas pessoas não receberam e achavam que esses débitos seriam perdoados e agora estão com um nome negativado. Agora é uma baita dor de cabeça, tanto para os consumidores, também para as pessoas, ou melhor, para a empresa, né? Vamos colocar aqui o link aqui só para você entender melhor, o link aqui a gente vai estar colocando aqui na tela. Várias pessoas reclamando dessa situação que acabou tirando a tranquilidade de várias pessoas. Agora, a Águas do Piauí nem sabe o que vai fazer. Não tem o que fazer, né? Estou colocando aqui na tela. A gente vai estar colocando aqui, gente, só para vocês terem noção. O tanto de gente reclamando aí dessa situação. Eu tô olhando aqui, tem um consumidor que diz assim, ó, nome negativado e impossibilidade de contato. Contas paga e nome negativado, impossibilitando de contato com a empresa. Outro consumidor aqui no Reclame Aqui dizendo, quero pagar meu débito, mas a Gespisa e a empresa Águas do Piauí não consigo pagar, pois o WhatsApp. Outra que diz, empresa responsável pelo abastecimento de água e esgoto sanitário no estado do Piauí, não faz nada. Pois é, gente, são inúmeras reclamações de pessoas que estão com os nomes negativados devido a esse problema aí que está acontecendo. Agora a população espera um posicionamento oficial para saber como que vai acontecer para que esse problema ele venha a ser resolvido. Porque até então os débitos seriam perdoados, mas a Gespisa não perdoou não, de forma alguma. A Águas do Piauí de repente perdoou, né? Não cobrou. Acabou herdando a dívida, não cobrou, mas a Gespisa está cobrando e está colocando o nome de várias pessoas aí no SPC, no Serasa, e tem muita gente revoltada com toda essa situação. Então a gente espera
um posicionamento oficial, seja por parte da empresa Águas do Piauí ou até mesmo pelo próprio governo do estado, tendo em vista que a Gespisa era uma empresa estadual e agora está negativando várias pessoas. Então é bom você até olha aí seu nome aí nos órgãos, né, SPC, Serasa, para ver se não está sujo, né, porque estava muito bom para ser verdade. Eu vou até olhar o meu também, tá bom, gente? Então tá aí, gente, essas informações a respeito de tudo isso. Então, se você tem alguma dúvida, alguma reclamação, alguma reivindicação, vocês podem estar nos mandando aqui, tá bom? Inclusive tem uma pessoa que falou o seguinte, pediu para que a gente fosse até na Vila Vitória lá na invasão, né, ali no Vila França, pois lá não tem calçamento, não tem iluminação e nem água. Pois é, a situação é crítica, né? A gente vai estar cobrando aí o poder público, né? Porque se não tem água, não tem energia, entendeu? Não tem calçamento, então a pessoa não pode pagar IPTU, ela não pode pagar taxa de iluminação pública e tudo isso vem. Todos os anos tem IPTU e todos os meses tem lá no talão de energia taxa de iluminação pública, porque lá na vila, lá na invasão, conhecido como invasão, se você andar lá a partir das 18 horas, você vê só o breu, a luz que você encontra das casas das pessoas e da escola, mas lá para dentro você não encontra nada, só o breu, tá bom? Então, se você tem alguma dúvida, alguma reclamação, alguma reivindicação, vocês podem estar nos mandando que a gente vai estar cobrando aqui. Tá bom, gente? Pessoal, nós vamos ficar por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. Lembrando que nosso aplicativo está no ar, tá bom? Você pode estar pesquisando lá na Play Store, pesquise lá Rádio Águia Web para que você venha ficar por dentro da nossa programação, para que você venha ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil, no Piauí, em Barras e região, e também para você ouvir aquela música, né? Vira e mexe, tem aí o programa Show da Manhã e também tem a programação o dia inteiro de várias músicas, MPB, forró, enfim. Então tá aí um aplicativo aí completo para que você venha ficar por dentro de tudo. Lembrando que também nós estamos no site. O site é www.radioaguiaweb.com.br, né? .br. Lá você encontra a galeria de fotos com ações da associação, entrevistas que aconteceram aqui na nossa programação. Temos a rádio dentro do próprio site, enfim, temos aí várias opções para que você venha estar nos acompanhando. Tá bom, gente? A gente agradece a você pela audiência, a você que nos acompanhou aqui, seja pelo Facebook, TikTok ou pelo aplicativo. Que Deus abençoe vocês e até amanhã. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Está no ar. Vai encarar com Silas Freire. Silas TV PI. A verdade sempre encontra espaço. Olha, não tenha medo. Jesus nos encorajava enquanto estava entre nós. Ele dizia aos discípulos, e na passagem ontem, no testemunho vivo do Evangelho da Igreja Católica, ele deixou no Evangelho de Mateus muito claro: não tenha medo. Não tenha medo daqueles que podem matar o corpo, mas não conseguem matar a alma. Porque Jesus queria nos dizer que aqueles que nos condenam, inclusive à morte do corpo, não conseguem matar a alma. Não conseguem tirar o nosso espírito. E esta é a verdade.
E a nossa alma é onde está a verdade. É onde inspira a nossa coragem. Então, muitas vezes nós nos acovardamos, muitas vezes nós tememos, muitas vezes nós corremos, muitas vezes nós entramos no anonimato, muitas vezes nós mergulhamos e vamos deixando esta herança do medo, vamos deixando essa herança da covardia para os nossos, que quando herdam já não tem mais jeito. Quantas denúncias eu recebo todos os dias? As pessoas dizendo não me identifique, covardemente querendo apenas se aproveitar da denúncia, tirar proveito daquela denúncia, mas não querem aparecer, não querem dividir comigo o temor da responsabilidade. Não, preferem estar escondidos no anonimato, na covardia do anonimato e tirar proveito da coragem daqueles que enfrentam a verdade para deixar um legado para o futuro. Eu tenho, não com medo da verdade, não com medo daqueles que não conseguem matar a alma, mas com medo dos covardes. Eu tenho mais medo dos covardes, daqueles que se escondem no anonimato, do que daqueles que perseguem. Porque aqueles que são aproveitadores, aqueles que querem que a gente denuncie, mas querem ficar escondidos, aqueles que querem que a gente fale por eles, mas querem sugar os dois lados, os que denunciam e os denunciados, esses são os verdadeiros covardes. Esses matam o corpo. Esses são piores do que os que ameaçam. São os piores do que atentam contra a dignidade. Porque esses são os covardes. Tenhamos cuidado com esses aproveitadores da coragem dos outros. Mas não tememos, porque aqueles que matam o corpo e não matam a alma, não fazem mal por todo. No ar, o Vai Encarar. Vai Encarar, com Silas Freire.